Sabe que no meu imaginário espiritual, eu sempre acreditei na seguinte tríade de pensamento: fazer para Deus, fazer pela palavra de Deus, obter resultado em nome de Deus, agradaria a Deus. Talvez esse também seja o seu imaginário, de que tudo que você faz chamando Deus, colocando um propósito para Deus e apresentando um resultado, Deus está se alegrando. Quantas pessoas eu conheço que fazem esse tríade na sua empresa, no seu negócio, fazem aquela mesma colocação: eu trouxe Deus na abertura do meu negócio, eu fiz uma oração, eu chamei alguém para orar pelo meu negócio. Mais do que isso, eu coloquei o nome do Senhor. O Senhor te abençoe nas paredes do meu negócio. Eu escrevi na placa, na sacolinha que eu entrego, que a bênção do Senhor te acompanhe. Mais do que isso, tudo que eu faço aqui, parte disso eu abençoo o projeto de Deus. Eu dou, eu oferto, eu contribuo, eu ajudo obras sociais. Então, Deus se alegra do que eu faço. É aí que eu e você, por vezes, andamos confundidos. Me deixa ler um texto com você e uma história com você. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, vai contar uma das histórias mais interessantes da Bíblia. Me deixa te colocar nesse cenário. O rei daquele tempo chama-se Saul, um rei que o povo pediu para que Deus pudesse dar para que eles se igualassem, fossem semelhantes às demais nações ao redor deles. Samuel vai falar isso com Deus e Deus disse: deixa que eles escolham um rei. E Deus aponta um rei, o nome dele é Saul. Deus faz daquele homem um homem de uma família pequena, um homem de natureza simples, mas Deus o coloca como cabeça sobre Israel. E no meio dessa movimentação em que ele se torna rei, Deus dá uma ordem para ele. Ele recebe uma palavra de Deus: faça algo por mim, faça algo em meu nome, faça algo pelo meu propósito e que revele quem eu sou. Ele vai fazer algo para o povo de Deus, em benefício de Deus, no nome de Deus, tendo vitórias em Deus. A Bíblia diz que ele deve descer ao território dos amalequitas e lá destruir tudo que encontrar pela frente. O texto diz que Saul vai para esta guerra e ele vence a guerra. Uau, que maravilha! A voz de Deus, o projeto de Deus, a vitória em nome de Deus. Mas o texto bíblico diz que Samuel, voltando para encontrá-lo, pergunta a ele: cumpriste o que te foi ordenado? Saul responde imediatamente: sim, eu fiz tudo que era necessário. Mas deixa eu chegar e ler com você o final desse versículo. Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo de número 22. Olhe essa palavra. Samuel responde a Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Como pode? Mas ele não fez tudo o que deveria ter feito? Não recebeu uma palavra de Deus? Não cumpriu um propósito de Deus? Não teve vitória em nome de Deus? E Deus não se alegrou com tudo isso? Sim, e eu te explico por quê. Porque a ordem de Deus era: vá e destrua todas as coisas. Mas quando Samuel volta e pergunta se ele cumpriu a ordem, ele responde: sim. Então Samuel pergunta a ele: mas que barulho é esse que estou ouvindo de ovelhas? Que mugido é esse que eu estou ouvindo do gado? E ele responde: é porque o povo trouxe algum gado, alguns bens para sacrificar ao Senhor. Essa é a resposta. Nós adaptamos
aquilo que nos foi ordenado, porque nós queríamos agradar ainda mais o Senhor. Me deixa te dizer uma coisa. O que o Senhor confronta a Saul é mostrando para ele que a ambição de fazer mais do que se pede, de ter mais do que Deus liberou, de ser além daquilo que Deus conduziu, sempre pode ser uma quebra de uma revelação de um orgulho pessoal. Sabe o que ele queria fazer? Mostrar a Deus que ele era capaz de fazer muito mais do que lhe havia sido pedido. Mas é aí que eu e você nos enganamos, porque Deus sabe que esses lugares de excesso sempre serão um orgulho disfarçado de humildade. E deixa eu dizer algo a você. O que faz esse rei Saul cair? Deus disse assim para ele: assim como você rejeitou a minha palavra, eu também rejeito o teu reino. Ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha um objetivo em Deus, ele teve uma vitória em nome de Deus, mas foi rejeitado pelo próprio Deus. Existem momentos na minha e na tua vida que nós achamos, porque colocamos o nome de Deus, o versículo de Deus, porque colocamos a nossa vida e pedimos para que alguém abençoe, nos esquecemos que Deus não está na totalidade daquilo que parece visível. Deus está na totalidade daquilo que parece invisível. Deus conhece os meandres, Deus conhece os pormenores, Deus conhece as intenções e os pensamentos. Deus sabe aquilo que de verdade pertence a Ele e aquilo que de verdade já foi rejeitado a Ele. Por isso Deus disse através de Samuel a Saul: ora, porventura sacrificar é melhor do que obedecer? E deixa eu te dizer uma coisa, não tente disfarçar a sua desobediência com adaptação para aquilo que te valoriza. Lembre-se que Deus é um Deus de coisas completas. A ordem de Deus é plena, absoluta e deve ser obedecida, não adaptada. Olhe para a tua vida, perceba se não existe coisas fora do lugar, mesmo você dizendo que está em Deus, tem projeto em Deus e vitórias que Deus tem te dado. Avalie se essas vitórias são realmente naquilo que Deus mandou você vencer. Se não for, é hora de reorganizar. É hora de colocar a casa em ordem. É hora de equilibrar a vida e chamar Deus à existência da totalidade do seu viver. Eu espero que essa palavra confronte você. Eu espero que de verdade você possa ter a vida transformada. E se ela fizer sentido a você, eu te convido, compartilhe a alguém, envie alguém, dê a alguém a oportunidade de, assim como eu e você, sermos tocados pelo Evangelho da Verdade. Que Deus te abençoe.